O que é fascismo? O que é nazismo? Qual a origem desses movimentos? Existe fascismo hoje? Quer saber? Bora pra aula! Bem-vindos a esse canal, eu sou o professor Alexandre Perini. Em primeiro lugar, se você curtiu esse vídeo, já clica aí no like embaixo, se inscreve, toca o sininho para sempre receber um vídeo novo. Também tem a página no Facebook, no Instagram para vocês curtirem. Tá sempre vindo conteúdo novo, diferente, crítico. E a ideia é que isso cresça cada vez mais para chegar em cada vez mais gente, principalmente quem quer mandar bem no Enem e nos vestibulares, mas também quem quer conhecer cada vez mais sobre história, pensar nossa realidade presente hoje a partir de uma nova forma. E hoje a aula é especial porque a gente vai falar de um tema que vocês escolheram. Dessa vez a gente vai falar no tema que vocês mais votaram na enquete da última semana. Eram temas todos muito interessantes e vai ter uma aula para cada um aqui no canal. Só que a gente vai começar pelo mais votado: nazismo e fascismo. Bom, a gente sabe, é claro, que o Adolf Hitler é um dos personagens mais famosos da história. Todo mundo conhece ele é visto quase como um satã, né? Quem não conhece aquele bigodinho e aquela franjinha de lado, né? Como a gente sabe, a maior fama do Hitler foi de ter sido o principal responsável pela uma das maiores tragédias da história da humanidade, que foi o Holocausto Judaico, dos campos de concentração que mataram milhares de judeus, além de várias outras minorias oprimidas pelos nazistas. Só que ninguém imaginava que nazismo e fascismo voltariam a ser atuais nos dias de hoje. Quer dizer, 75 anos depois do fim da Segunda Guerra Mundial, o nazismo e o fascismo voltaram a estar no vocabulário da política, da mídia, das redes sociais, das manifestações de rua, assim como o antifascismo. Mas ainda tem muita gente confusa sobre o real significado. Parece até que tudo virou fascismo. E é um risco que a gente corre quando a gente perde de vista uma coisa muito importante, que é o contexto histórico. E essa é uma função muito importante dos historiadores, dos professores de história, para a gente sempre estar refletindo sobre os perigos do fascismo, entender como é que ele se originou e como ele se define, quais são as suas principais características, justamente para a gente poder evitar que isso ocorra novamente na nossa sociedade presente, no nosso século XXI. Então, na primeira parte da nossa aula sobre fascismo e nazismo, a gente vai falar de 3 coisas: sobre o contexto, sobre a ascensão do fascismo no poder e sobre as principais características do fascismo. Para na segunda aula a gente falar sobre o nazismo e sobre o integralismo, que é um fenômeno que aconteceu no Brasil. Bom, vamos ao nosso contexto. O fascismo e o nazismo surgiram na Europa após a Primeira Guerra Mundial, que a gente sabe que vai de 1914 até 1918. Essas datas que eu estou dando não é para vocês decorarem, tá? É para vocês se situarem no tempo. Por isso que eu também vou pôr uma linha do tempo aí na tela. E o período que a gente está falando, que é da ascensão do nazismo e do fascismo, é o período chamado Entreguerras, que vai de 1919 até 1939. E esse período é bem longo, né, de 20 anos, que é o momento em que o Partido Nacional Fascista, liderado pelo Mussolini, vai ascender ao poder, que tem como marco ali 1922, para 10 anos depois, o Partido Nazista, liderado por Adolf Hitler, assumiu o poder em 1933. Esse espaço de tempo não é à toa, né? Porque o fascismo ele influencia o nazismo, né, e fortalece. Assim como o nazismo e o fascismo vão influenciar outros movimentos e governos de extrema direita pelo mundo, inclusive aqui no Brasil. Mas em cada lugar vai ter particularidades, vai ter especificidades diferentes. A gente não pode dizer que o nazismo é igual ao fascismo, tem suas particularidades, que a gente vai estudar elas aqui. Nessas 2 aulas, nessas 2 partes de aula, a gente vai estar falando especificamente do nazifascismo. Não vai falar da Segunda Guerra Mundial em si. Mas é importante a gente saber que esse período de ascensão ele vai chegar no seu auge ali na Segunda Guerra Mundial, e com a derrota do nazifascismo,
vai declinar. Esses tipos de governo vão cair, na sua maioria, no mundo inteiro. Agora, se vocês quiserem uma aula sobre Segunda Guerra Mundial, vocês podem colocar aí nos comentários que a gente faz também, beleza? Bom, para a gente entender melhor o contexto, a gente vai usar os pilares da sociedade que a gente aprendeu nas aulas anteriores. Começando por política. Politicamente, como é que estava a Europa nesse momento? Depois da Primeira Guerra Mundial, ela estava fragmentada. Se a gente pegar o mapa anterior ali de 1914 e pegar depois o mapa de 1918, a gente vai ver uma grande diferença do redesenho ali do mapa. A gente percebe que as fronteiras mudaram muito, assim como os regimes políticos que haviam na Europa antes e depois. A gente pode ver que em 1914, neste mapa aí que está na tela, existiam vários impérios espalhados pela Europa. O Império Austro-Húngaro, da união da Áustria com a Hungria, o Império Turco-Otomano, o Império Russo e o Império Alemão. E havia uma fronteira ali entre a Alemanha e a Rússia. Agora percebam o que vai acontecer em 1918. Olha a quantidade de países que surgem, principalmente aí no leste europeu. Caem todos esses impérios que eu falei para vocês. A Turquia surge como um país independente. A Áustria, outro país. Hungria, e aí surgem outros países ali, Estônia, Letônia, Lituânia, Tchecoslováquia, Polônia, enquanto a Alemanha estava sob o regime do Segundo Reich, que é liderado pelo Kaiser. Kaiser. É um nome que deriva de César, assim como o Czar, que é o imperador da Rússia, uma monarquia constitucional, que havia um parlamento, mas só que a partir daquele momento cai esse império e surge uma república, chamada República de Weimar, enquanto a Rússia saiu da guerra por outras razões, né? Você teve uma revolução comunista bolchevique em 1917, que tirou a Rússia da guerra, porque antes a Rússia estava aliada lá com a França, com a Inglaterra na Tríplice Entente. Apesar da guerra civil que ocorreu nesse meio tempo, de 1919 até 1921, por conta da invasão das potências estrangeiras, várias potências vão tentar recuperar, vamos dizer assim, a Rússia para o czar, mas não vai dar certo. Apesar de toda a devastação que vai ocorrer também dentro da Rússia, né, vai surgir a União Soviética, né, ou a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E diante do sucesso da União Soviética, isso ia influenciar muitos países pelo mundo a surgir os seus próprios partidos socialistas e comunistas. Inclusive no Brasil, que surgiu o PCB, Partido Comunista do Brasil, em 1922. No final da guerra, ocorreu uma grande reunião de confederações internacionais de todos os países envolvidos na Primeira Guerra para firmar o Tratado de Versalhes, que ocorreu em Versalhes mesmo, naquele palácio que foi construído lá atrás pelo Luís XIV. Ali, na Galeria dos Espelhos, ficou lotada de gente, como dá para ver aí na imagem, marcado nesse momento pela vitória da Inglaterra, da França e dos Estados Unidos, que entrou no final da guerra. Os Estados Unidos vai tentar assumir um papel de pacificador, de mediador, ou aquilo que os Estados Unidos dali para frente vai fazer, né? Que é sempre atuar como se fosse uma polícia do mundo. A França, principalmente, vai impor à Alemanha pesadas indenizações de guerra. Principalmente a Alemanha, né? Ela vai ser a mais castigada de todas as nações, colocada como culpada pela guerra, sendo o inimigo principal da França, que já viu um ressentimento mais antigo entre a França e a Alemanha, lá desde a Guerra Franco-Prussiana, no século XIX. Esse castigo da Alemanha vai ser fruto de uma vingança, um revanchismo. Isso impedia muito a reconstrução econômica da Alemanha. Isso foi uma humilhação muito grande para os alemães. O povo ficou revoltado mesmo, porque já estava numa crise enorme na Europa, e esse tratado ainda impedia que a Alemanha se desenvolvesse, né, para se recuperar da crise. Então isso vai gerar uma revolta muito grande e nenhuma estabilidade. Uma democracia precisaria de estabilidade, né? Mas não é o que estava acontecendo ali. Por isso vai ser muito difícil, esse momento vai ser muito caótico. Houveram protestos, manifestações contra o Tratado de Versalhes, como dá para ver aí na imagem. Como estava a economia na Europa? Depois da Guerra Mundial,
Apesar do avanço tecnológico e científico que houve com a guerra, ou seja, a gente teve o avião, passou a ser usado, os tanques, os submarinos, armas químicas também que foram usadas, além do avanço na medicina, na enfermagem também. Apesar de todos esses avanços, o grande problema da Primeira Guerra foi as perdas humanas, que foi em torno de 15 milhões de pessoas que morreram nessa guerra, e a grande devastação dos campos e das cidades, das fábricas, das plantações, grandes perdas materiais para a Europa, que fez com que ela caísse numa crise econômica muito forte, com miséria, com fome, com inflação, desemprego, tornando muito difícil a vida dos europeus. O sistema capitalista como um todo tinha entrado numa crise muito grande. E o liberalismo principalmente vai ser muito questionado. Tanto que você vai ter teóricos economistas, como o britânico John Maynard Keynes, que vai defender uma outra saída que não seja pelo liberalismo, mas por mais intervenção do Estado na economia, para salvar o capitalismo. Essa era a intenção dele. Ao mesmo tempo, você vai ter aqueles que defendem seguir o exemplo da Rússia, da Revolução Comunista e de abolição da propriedade privada dos meios de produção para pôr um fim na desigualdade social. Esse era um momento mesmo de grande contestação, porque a sociedade, agora falando em sociedade, ela estava num turbilhão, numa convulsão. Ela estava passando fome, miséria, desemprego, inflação, inclusive doenças, epidemias, como a gripe espanhola, que foi um grande surto ali em 1919 até 1920. Tudo isso era como se fosse um caldeirão de indignação. As pessoas estavam acumulando cada vez mais, e isso estava a ponto de explodir. Os que estavam sendo mais afetados, sem dúvida, eram da classe trabalhadora, que era super explorada, principalmente os camponeses e os operários. Os operários que viviam na cidade, eles tinham crescido muito de uns tempos para cá por conta da Revolução Industrial. O operariado, ele se organizava através principalmente dos partidos socialistas, comunistas, dos sindicatos, e que isso fez com que eles contestassem com mais força. Mas também tinham as classes médias, que tinham ascendido socialmente nos últimos tempos, mas que estavam vendo seu esforço por ascensão e até de certa forma uma ilusão de se tornar parte da elite, Essa ilusão caiu por terra, e criou uma grande frustração nas classes médias urbanas. Até aqueles que estavam na elite, a elite burguesa, até eles estavam sentindo um temor muito grande, dessa instabilidade política, social, econômica, de perder o lucro que eles queriam garantir, Quando eu digo elite burguesa, eu estou falando do quê? Dos grandes proprietários das fábricas, grandes proprietários de terras. Eles também estavam temendo ali a crise. Então, de uma forma geral, aquele clima da Belle Époque, antes da Primeira Guerra Mundial, que se tinha muito otimismo, muitas certezas, havia aquele positivismo, que era uma visão bem romântica. Tudo isso foi caindo por terra depois da Primeira Guerra Mundial, virou tudo pessimismo, virou um mal-estar social. Essa ideia de que o capitalismo industrial só ia avançar, que a ciência, a tecnologia estavam trazendo progresso civilizatório, que só estavam evoluindo e iam acabar com as mazelas sociais, inclusive com a guerra, não se confirmou. Também entrava em descrédito o modelo político-econômico de república liberal, democrática. A democracia liberal estava sendo muito questionada. Esse é um momento também de grande polarização ideológica, política na sociedade e de radicalização. Por isso, de um lado, à esquerda, vão surgir os partidos comunistas, socialistas. Por outro lado, você também vai ter a direita, aqueles grupos ultranacionalistas, envolvidos por um sentimento de revanchismo muito grande, sentir uma humilhação, no caso da Alemanha, por conta do Tratado de Versalhes, mas de uma forma geral, os europeus se sentiam muito humilhados pela guerra. O seu orgulho nacional estava muito embaixo. Nesse âmbito da direita que vai surgir o fascismo.
porque ali já havia um clima muito fértil para surgir tanto o fascismo na Itália quanto o nazismo na Alemanha. Também vai surgir na Espanha o franquismo, em Portugal o salazarismo, enquanto aqui no Brasil vai surgir o varguismo, que vai ser muito influenciado também pelo nazifascismo, e o integralismo, que a gente vai falar mais para frente. Bom, agora que a gente já sabe o contexto, vamos para a parte 2, a ascensão do fascismo. A gente vai entender como é que rolou esse processo de ascensão do fascismo no poder na Itália. Vamos pensar agora a Itália. O que estava acontecendo lá? A Itália, assim como o resto da Europa, estava em crise, né? Crise econômica, política, social. Só que ela pertencia, a princípio, ao bloco vitorioso da Primeira Guerra Mundial. Então por que a Itália... Qual que é a crise ali? A Itália queria ter conquistado territórios importantes, queria ter se expandido desde o início da guerra e não conseguiu. Isso foi para o povo italiano um motivo de muita frustração, muita humilhação, feriu o orgulho nacional. Nesse meio, o Mussolini vai se destacar. Anteriormente, ele era um socialista, ele era um cara muito ativo, uma figura de destaque no socialismo italiano. Só que ele vai se engajar na Primeira Guerra Mundial com todo fervor, né? Vai ganhar muita popularidade em campo de batalha pelos seus feitos. Aí vai acontecer um acidente muito grande com ele. Ele vai ser atingido por um tiro de morteiro e vai ficar com um monte de estilhaço grudado no corpo dele. Ele vai ser internado no hospital, vai sobreviver e depois disso ele ganha uma medalha de honra ao mérito, né? Isso reforça a popularidade dele como um herói de guerra. Depois da guerra, né, ele vai ser dono de um jornal. Nessa época, ele vai mudar muito as ideias dele, ele vai abandonar o socialismo e vai aderir a um ultranacionalismo. Além de ser um ultranacionalista, ele vai ter um plano de poder ali, ele vai querer reformar o Estado e expandir o território da Itália. Esse era o maior objetivo que o Mussolini tinha. Então, em 1919, Mussolini ele vai fundar uma organização em Milão chamada Feixe Milanês de Combate. Só que ele não estava sozinho. Havia um partido socialista, né, que naquele momento estava crescendo também. E em 1920, o Partido Socialista chega a 200 mil membros. E eles, né, nesse mesmo ano, vão liderar um movimento grevista muito forte de operários na Itália, em que vão ocupar as fábricas e vão criar conselhos operários nas unidades produtivas. Só que a reação do Mussolini vai ser violenta, vai ser brutal, porque eles vão invadir a sede do Partido Socialista e vão atacar seus membros e destruir tudo que havia lá. E isso foi um atentado ao Partido Socialista feito por parte dos seguidores fascistas. Isso vai, de um lado, causar uma cisão no Partido Socialista, dali vai surgir uma dissidência, vai fundar o Partido Comunista da Itália em 1921. Esse atentado ele vai gerar todo um apoio muito forte, principalmente por parte das classes médias, ao Mussolini, e isso vai gerar a fundação do Partido Nacional Fascista. Então você tinha o Partido Comunista, o Partido Socialista e o Partido Nacional Fascista em 1921. E, além das classes médias, também muitos policiais vão aderir, e isso vai deixar o rei da Itália na época em maus lençóis, né? E eis que surge em 1922, em agosto, a Frente Antifascista, do primeiro movimento antifascista do mundo na Itália. Porque o antifascismo sempre existiu desde que houve o fascismo, né? Houve aqueles que discordaram do fascismo, então surgiu o antifascismo. E essa frente antifascista que se formou, ela era composta por anarquistas, socialistas e comunistas, principalmente, mas também tinha apoio de sociais-democratas. Depois passou a ser popularizada por aquele símbolo da bandeira preta e bandeira vermelha, ali que é o símbolo do antifascismo, né, do movimento antifascista. E em agosto de 1922, eles convocaram uma greve geral contra a violência fascista. Só que, em reação a isso, o Mussolini ele vai convocar uma marcha sobre Roma para pressionar o governo com uma tentativa de dar um golpe no Estado. No dia 27 de outubro de 1922. E essa marcha ela ia ser liderada pelos Camisas Negras, que era a tropa de choque dos fascistas.
ela ia ter tanta força que ela ia causar divisões dentro, não apenas da polícia, mas do exército. E isso ia enfraquecer muito o poder do governo do rei Vítor Manuel III e isso ia encurralar o governo. Tanto que a reação dele vai ser destituir o primeiro-ministro e convidar o Mussolini para fazer parte do governo, para compor um novo governo dentro daquele sistema de monarquia parlamentar que existia naquele momento. E isso em 29 de outubro de 1922. Então, estava ganho para o Mussolini, né? Ele tinha conseguido consumar o golpe. Agora ele começou a compor o ministério dele com vários fascistas e simpatizantes do fascismo. E aí ele vai cada vez mais ir tomando o Senado e a Câmara para ampliar os seus poderes. E junto com isso, ele vai instituir a violência contra os opositores, a partir das chamadas expedições punitivas. E aí, em 1924, teve as eleições e os fascistas conseguiram maioria na Câmara. E com isso, eles vão prender, exilar ou matar os opositores. E estava consolidado o estado de exceção. Em 1925, o Mussolini vai decretar estado de exceção na Itália. Com esse decreto, o parlamento perdeu todos os seus poderes, a imprensa foi censurada e virou uma porta-voz do governo. Também teve a Carta del Lavoro, uma forma de controlar a sociedade, os trabalhadores, por meio de corporações de empregados e patrões, em que as velhas formas, os velhos meios em que os trabalhadores, a classe trabalhadora se organizava e se mobilizava também, fazendo greves, tudo isso seria destruído, abandonado, em prol de novas corporações que iam aumentar o controle do Estado sobre os trabalhadores. Só que a grande pedra no sapato do Mussolini ainda era a fé católica, porque ela era muito forte no povo italiano. Ele viu uma coisa que ele não conseguia mudar, não tão rápido, né? Então ele resolveu conciliar com a Igreja Católica. Há muito tempo a Igreja Católica tinha perdido o Estado do Vaticano, ali desde o final do século XIX, e aí ele vai falar assim, olha, eu devolvo para vocês o Estado do Vaticano, e em troca vocês apoiam o meu regime, o regime fascista. E foi isso que aconteceu. Em 1929 se firmou esse acordo chamado Tratado de Latrão. E aí o catolicismo vai se tornar a religião oficial do Estado italiano. Então Mussolini ele vai intervir fortemente na economia, principalmente em função da indústria pesada e do setor bélico. Então, produção de armamento a mil. E aí ele vai se envolver numa aventura imperialista ali de conquista da Etiópia, uma região da África. Só que isso vai gerar um gasto enorme para o Estado e vai despreparar, na verdade, economicamente e militarmente até, a Itália para o que viria a seguir, que seria a Segunda Guerra Mundial. Isso também explica a derrota fascista nessa guerra. Chegamos na nossa terceira parte, que é sobre as principais características do fascismo. E antes de falar dessas características, é importante a gente pensar a origem do termo fascismo, que vem de fatio no italiano e fatis no latim, que quer dizer feixe. Feixe é um conjunto de varas que juntas ficam no entorno de um machado. E no Império Romano, esse era usado por magistrados, que era um tipo de governante romano. E esses magistrados usavam para dois propósitos. O primeiro era para açoitar criminosos. E o segundo era para simbolizar a força coletiva. Porque uma vareta, ela era muito frágil, ela quebrava com facilidade. Mas várias varas juntas ficavam muito fortes, né? Davam muita força. Ainda no século XIX, os operários e os camponeses italianos usavam o feixe. Então, era um símbolo muito popular e de muito apelo, utilizado pelo Partido Nacional Fascista. Bom, então vamos às características do fascismo. A primeira, e acima de tudo, né? O fascismo ele vai nascer como antiliberal e anticomunista. Ou seja, vai fazer oposição tanto à democracia liberal quanto ao comunismo. E essa primeira constatação
ela já elimina aquela fake news que a gente vê espalhado por aí de que o nazifascismo é de esquerda. O nazifascismo, ele não é de esquerda, ele é de extrema direita, pelo simples fato de eles perseguirem os socialistas e os comunistas, mas não só isso. Os nazifascistas, eles também eram oposição apenas ao liberalismo e não ao sistema capitalista. Por quê? Eles tinham uma defesa radical e fervorosa da propriedade privada. E também eles tiveram um apoio financeiro e político da elite burguesa capitalista, que estava temerosa com o avanço do comunismo na época, com a Revolução Russa. Então, os fascistas vão ter apoio da burguesia e vão, na verdade, querer salvar o sistema capitalista também, né? Segundo, a mobilização de massas. Porque o movimento fascista ele pode ter até uma direção que é de elite, mas a base dele, né, naquilo que ele vai se apoiar, é um grande movimento de massas composto principalmente das classes médias urbanas. Apesar de também ter classe baixa, operariado, mas em uma fração menor, porque a classe média ela vai ser a vanguarda, vai ser a tropa de choque fascista. Você também tem o uso de propaganda, e um uso intenso dessa propaganda. Na década de 20 e 30, você não tinha internet, nem televisão. Você tinha o quê? Os jornais, o rádio e o cinema, principalmente. Esses meios de comunicação vão ser usados fortemente pelos fascistas para convencer as pessoas de se integrar ao movimento. Em quarto lugar, corporativismo. O que é isso? É a ideia do Estado como um corpo. E esse Estado ele tem uma cabeça pensante, que é essa elite que comanda o movimento fascista. Mas o trabalhador, onde ele está nesse corpo? Ele não é a cabeça pensante. Ele faz parte ou dos braços ou das pernas desse corpo. O trabalhador, então, ele vai estar muito reduzido. Os indivíduos, de uma forma geral, eles são mais um numa massa de pessoas e que vão ficar muito pequenos, não vão participar da política, das decisões políticas. Elas vão ser tomadas por outros. O quinto é salvacionismo. O salvacionismo, ele se baseia nas frustrações. Por quê? Porque o indivíduo frustrado, ele quer ser salvo por alguém. E aí os fascistas, eles vão defender que a salvação vem de uma saída autoritária, um grande líder que vai chegar no Estado e ele vai, a partir disso, intervir na economia. Então, uma forte intervenção do Estado na economia faz parte desse salvacionismo. Mas fiquem atentos, não quer dizer que todo Estado intervencionista é fascista, não é uma relação direta. Sexta característica, militarismo e autoritarismo. Força militar sendo usada contra todos os opositores ao regime, que seriam os considerados inimigos ou culpados, tanto internamente quanto externamente. Então tá aí, os comunistas, os socialistas, social-democratas, liberais, todos eles são inimigos do Estado. Na Alemanha teria os judeus, os gays, ciganos, enfim. Sétima característica, valores tradicionais. O ultraconservadorismo no fascismo, ele é contra tudo que é moderno e novo. Então ele vai defender os valores tradicionais, valores antigos da sociedade. E dentro disso está o incentivo a todos os tipos de discriminações, de opressões contra minorias na sociedade. Vai desde um elitismo, uma xenofobia, até o racismo, machismo, homofobia. A gente sabe o que isso acarretou, né? Nossa oitava característica é revisão do passado, que fere diretamente o trabalho do historiador, porque são fake news que recriam, revisam um passado para deixar ele muito melhor do que ele era de fato. Um passado glorioso tem fim em estimular um saudosismo por parte das pessoas, para querer retornar a esse passado ideal. Não à toa, né, que os historiadores vão ser perseguidos pelos nazifascistas, por conta dessa tentativa sempre de fazer esse revisionismo histórico, de falsear o passado. E os historiadores sempre vão tentar olhar esse lado crítico, porque a história é uma ciência, então ela vai querer buscar sempre a verdade dos fatos.
9. Teoria da conspiração. O conspiracionismo, aquela ideia de que há sempre um inimigo, mesmo que ele não seja visível, mas que nós temos que combatê-lo. Sempre essa busca obsessiva por inimigos internos e externos a serem combatidos. Isso era baseado em fake news. E isso precisava acontecer por meio de uma alienação da população. Uma alienação muito forte. E aí era comum mentiras absurdas, do tipo, comunistas comem criancinha, coisas do tipo. E a nossa 10ª característica e última é o personalismo. O líder fascista, ele era a cabeça do corpo social. Era principalmente pensante junto com o Partido Único ali, o Partido Nacional Fascista. E se construiu uma imagem por meio da propaganda intensa que a gente já falou, que era uma imagem de um quase Deus, Ele era quase divino, Ele era um pai da nação, é uma imagem paternalista e era um líder absoluto, inquestionável. Nos discursos que esse líder fazia, ele podia usar uma linguagem empobrecida, uma linguagem simplificada ali. Mas isso não era uma humildade da parte dele, era uma forma de restringir o senso crítico das pessoas. Ele também vai ter um apelido popular, que é parte dessa ideia de mitificar. Então, o Mussolini, ele não vai ser chamado de mito, ele vai ser chamado de Dulce. O Hitler, ele vai ser chamado de Führer. E chegamos ao fim dessa nossa primeira parte da nossa aula. Vocês gostaram? E aí, deu para fazer algum paralelo com o nosso presente com relação a essas características que a gente viu aí do fascismo? Existe fascismo nos dias de hoje? Fica a questão. Eu queria aproveitar e pedir para vocês darem um like. Quem não deu, quem não se inscreveu também se inscreva. Ativa o sininho. Também tem as nossas páginas no Facebook, no Instagram, para vocês curtirem, seguirem. E até a próxima. Próxima aula vai ser a parte 2 sobre nazismo e integralismo no Brasil. Não percam e bora para a aula!